Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos que os números da Bíblia falam conosco. E eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 14. Lembrando, o nome João significa a graça de Deus, que é Cristo. Quando você lê João, capítulo 14, o 14, os 7 Espíritos de Deus está falando para aqueles que receberam os 7 Espíritos. Por isso que 2 vezes 7 dá 14. É os 7 Espíritos de Deus, que é Cristo, falando com aqueles que receberam os seus 7 Espíritos. Aí dá 14. João 14, versículo 4. Versículo 4 significa o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para o homem. Está escrito assim, Jesus falando, e já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Versículo 5 simboliza o fiel. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus falando para o homem, disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Versículo 7, é Jesus, que é o 7º Espírito de Deus, falando, se vós me conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8, o homem falando para os 7 Espíritos de Deus, que é Cristo. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus, versículo 9 é a serpente. Versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Pode olhar que é no versículo 9 que Jesus diz, Versículo 9, por quê? Porque o número 9 é a serpente. O número 9 é Cristo. O número 9 é Deus. Quando você vai em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Deus são 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33 foi Cristo que sacrificou 33 anos. Livro de Êxodo, capítulo 33, Cristo está revelando. Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Jesus revela o seu corpo espiritual no céu. Aí você pega os 7 Espíritos do Apocalipse com o corpo espiritual de Deus no céu, dá 8. Quando Jesus nasceu num corpo de carne, deu 9. 9 que é a serpente, a sabedoria e o conhecimento. O número 9 é a serpente, o número 9 é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Que é a serpente, a sabedoria verdadeira. Por isso que aqui, João 14, versículo 9, é Jesus e Deus falando para Filipe, Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então o Jesus que Filipe via ali, ele via o corpo dele, é um templo. Ali habitavam os 7 Espíritos de Deus. Entendeu? Então ali estava tanto o Filho como o Pai. Então essa que é a visão, entendeu? Então, meus irmãos, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Jesus, Deus, ele é a serpente é o número 9, e o número 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo espiritual de Deus Pai e o corpo físico de Jesus, 7 Espíritos, 2 corpos, 9, a serpente, esse é Cristo. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus confirma, Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.